Olá, bem-vindos a mais um Conheça Seu Gestor. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio da XP TV a Mercato Investimentos. E para bater um papo com a gente, o Regis Abreu, sócio da Mercato e diretor responsável pela gestão de recursos líquidos desde 2001. Tudo bem, Regis? Tudo bem, boa tarde. Para começar a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a filosofia de gestão da Mercato, como é o processo de tomada de decisão. Hoje vocês já estão com mais de 3 bilhões, né, em gestão de fundo de investimento. Comenta um pouquinho sobre a filosofia de gestão de vocês. A Mercato nasce do passado, onde o Rio teve uma grande tradição nos bancos de investimento. Então, toda a atividade de gestão de investimentos aconteceu no Rio de Janeiro com bancos famosos, como Bozano Simonsen, Icatu, Pactual, BBM. Então, a Mercato é um misto de Bozano com Icatu, onde nós nos aglutinamos como profissionais para fazer o mesmo tipo de trabalho que se fazia de gestão de investimentos, no formato de gestor independente, apoiado numa filosofia centenária, que é a gestão fundamentalista de investimentos baseada em análise de balanços. A Mercato é uma das casas mais antigas, uma das gestoras independentes mais antigas do mercado, certo? É de 98, que naquela época, Maurício, se eu não estiver enganado, estávamos falando de 5 a 7 gestores independentes naquela época, que hoje são mais de 400. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a plataforma da XP, hoje a gente conta com mais de 5 produtos da Mercato na plataforma da XP, que vão de fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre 3 pontos importantes sobre cada um desses fundos, tá? Que é qual é a estratégia de gestão de cada fundo, para que tipo de investidor que ele é indicado e qual o horizonte de prazo que esse investidor deve ficar. Se quiser começar falando sobre o Mercato Top, pois segue. Na verdade, a relação da XP com a Mercato, eu acho que esse tipo de combinação, independente dos nomes, ele é muito ganhador, porque quando eu comentei o passado da relação dos bancos de investimentos, onde todo o trabalho de gestão de investimentos se apoiava numa mesma plataforma, então você distribuía, administrava e geria o fundo a partir de um mesmo braço, hoje você tem um modelo de arquitetura aberta em que cada um faz o que é especialista. Então a XP tem uma notória reputação na questão de distribuição, tem uma estrutura gigantesca para conseguir acessar alta escala de cliente, enquanto nós somos o exato oposto. Estrutura pequena, enxuta, com altíssimo foco em análise, com profundo conhecimento dos investimentos e das empresas investidas, que combina o melhor produto com maior acesso à distribuição. Eu acho que essa agenda é clara. Com relação aos produtos, o produto que tem feito muito sucesso na plataforma da XP, que é o Mercato Top, ele é um produto de renda fixa, cuja diferenciação vem do emissor que lastreia o fundo não ser o Tesouro Federal. Então não são títulos soberanos, são títulos não soberanos, ou seja, dívidas de empresas, bancos ou instrumentos de securitização, onde nós compramos diversos emissores e instrumentos ao mesmo tipo, gerando spread de crédito para o fundo. Então o fundo não tem nenhum tipo de risco direcional, todo o risco dele é casado com o CDI através de swaps ou outros derivativos, e todo o excesso de retorno que ele tem ao CDI deriva do spread de crédito que se produz comprando debêntures, FDICs, letras financeiras, CDBs, o que seja. Você conseguiria identificar para que tipo de investidor, qual o horizonte de investimento que é esse fundo? Todos os nossos fundos têm horizonte de médio para longo prazo, né? Porque o horizonte de curto prazo você compra fundo DI da rede, compra título público, que é um negócio que não tem nenhuma inteligência de gestão. Comprar um título público você compra no Tesouro Direto, não precisa de nenhum gestor para fazer isso para você. Então o que a gente faz ali é tentar, através de análise fundamentalista e através de uma compreensão sobre 3 aspectos principais que eu elencaria: o risco de solvência do emissor, que é o crédito, o potencial de lucratividade do emissor, que são as ações, e os aspectos ligados à governança corporativa do emissor. Compreendido esse arco, a gente entende com ampla profundidade os emissores. Então esses emissores eles podem nos abastecer, uma vez que eu entendo o balanço, que eu me relaciono com a empresa e que eu entendo as vantagens comparativas dela, o que vai sair dali, se é um FDIC, uma debênture ou uma ação, é indiferente para a gente. Perfeito. E sobre o segundo fundo, o Mercato Diferencial Multimercado, o que você poderia falar para a gente desse fundo? Esse fundo ele se comporta com uma gestão do que seria próprio de uma tesouraria. Ele atua em todos os mercados ao mesmo tempo e tenta matricialmente proteger seu portfólio com diferentes riscos em diferentes direções. Então o que a gente faz é, usando os mercados de juros, moeda e ações, tentar buscar posições que se combinem de uma forma muito eficiente para produzir o maior retorno com o menor risco. Então, para o público que não é versado em finanças, o multimercado ele faz uso de diversas classes para, através da combinação matricial dessas classes, conseguir o máximo de retorno para o mínimo de risco. Portanto, você pode proteger bolsa usando dólar, você pode proteger renda fixa usando o dólar, instrumentos desse tipo, que você consegue um alto grau de diversificação para o seu portfólio com um bom potencial de rendimento. Aí o que difere esse fundo do diferencial 30 multimercado? Na verdade, a família diferencial, o que diferencia ela entre si é o gradiente de risco. Entendeu? O diferencial 30 é uma versão
turbinada do diferencial original, porque ele tem uma carência de 30 dias para resgate, então ele pode tomar mais risco em mercados menos líquidos, uma vez que a carência de resgate dele é maior. Então você opera o mesmo portfólio, opera as mesmas ideias, mas com mais liberdade de correr risco de liquidez, uma vez que você tem 30 dias para resgatar, e o perfil de investidor que entra nesse fundo, só pelo fato do resgate já ter uma carência, é um investidor com muito mais tolerância à volatilidade do que o do diferencial original. Perfeito. Agora passando para a família de fundos de renda variável, o mercado, estratégia, ações. Renda variável é a coisa mais nobre que existe na gestão de investimentos, né? A coisa mais difícil que tem de fazer é gerir um mercado que o próprio mercado já é muito volátil, muito complexo, que é diferente de você ter como benchmark o CDI, o IMA, o IPCA. Na renda variável você já luta contra alguma coisa que já envolve seus riscos, suas complexidades, que seja qualquer índice que você imaginar de bolsa, seja o instrumento que for objeto de comparação, mas você lida ao mesmo tempo com múltiplas empresas, você lida ao mesmo tempo com diferentes condições de maturação das empresas pequenas, empresas grandes, empresas líquidas, empresas não líquidas, empresas lucrativas, empresas deficitárias. Então, renda variável sempre é a parte mais complexa, portanto mais nobre e com maior potencial de retorno. Então, esse é o nosso ramo mais nobre, é o ramo pelo qual nós somos mais reconhecidos, é a área mais importante em termos de investimento da empresa, onde a gente mais dedica tempo de análise e investimento do nosso tempo e do nosso capital para desenvolver uma estrutura que produza boas ideias e boas opiniões de investimento. Perfeito. E quais são as principais características desses dois fundos, o mercado estratégia e o mercado gestão fundamentalista ações? A diferença básica entre eles é o horizonte de prazo e o grau de diversificação. O estratégia, como é um fundo com resgate em D4, ele tem uma carteira mais líquida e mais diversificada, uma vez que o prazo de resgate dele é mais restritivo. No gestão fundamentalista, como ele também tem resgate em 30 dias e ele tem no seu mandato intrinsecamente o objetivo de estar sempre 100% investido em bolsa, ao passo que estratégia ele pode estar 70% investido ou 130%, então ele pode ter uma ação tática de market time com relação às oscilações de curto prazo. No gestão fundamentalista o que a gente faz é sempre mirar a carga mais concentrada possível das empresas onde nós temos maior convicção. Então até costumo brincar que lá nós tentamos ser, enquanto todo mundo tenta ser um gestor AAA, nós tentamos ser um gestor CCC, que trabalhamos com convicção, concentração e conservação. Comprar pouca coisa que a gente conheça muito em grandes quantidades para ficar muito tempo comprado com elas. Legal, Regis. Bom, por fim, queria que você destacasse algum diferencial da Mercato ou destacasse algum diferencial de alguns dos fundos que a gente falou hoje aqui na entrevista. A vantagem tecnológica que a gente tem no nosso processo de análise é intrínseca à empresa, que acaba permeando todos esses fundos, que ela vem do fato de como nós olhamos ativamente o segmento crédito, o segmento multimercado e o segmento FIAs, com fundos tradicionais de ações, acaba que a gente olha a mesma empresa por diferentes ângulos, que foi o que eu comentei no início. Então, quando eu conheço uma empresa pela ótica do crédito, para analisar e entender a solvência dela, conheço a empresa pela ótica da lucratividade, para ver o potencial de crescimento que ela tem, e conheço ela pela ótica da governança, que é intrínseca à análise de ações, mas pelo nosso tamanho, pelo nosso porte, pela nossa tradição, é comum que em algumas empresas a gente tenha algum grau de ativismo, de nomear conselhos, de ajudar empresas com questões financeiras, de ter uma postura ativa no sentido de contribuir para o bom desempenho da empresa, inclusive no que diz respeito ao seu comportamento na sua governança corporativa. Perfeito. Bom, Regis, queria agradecer a sua participação hoje aqui na XP TV. Eu que agradeço. Obrigado e até o próximo programa.